leitura vai ser no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 57, do 57 ao 62. Alguns que, vamos dizer assim, algumas prerrogativas, né, do discípulo de Jesus, daquele que serve a Jesus. Lucas 9, 57. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: segue-me. Ao que este respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Vamos de pé. Pai, graças te damos por esta manhã, pela vida dos irmãos, pela igreja, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da mensagem é o desafio do discipulado, ou o desafio de fazer discípulo. Você vê a primeira pessoa que surge aí no texto, ele tem um aspecto daquela pessoa muito animada, né? Aquela que diz assim: estou pronto. Então ele chega e fala assim: Jesus, aonde você for eu vou. Essas pessoas geralmente não estão com nada, né? Eles são aquelas pessoas que chegam assim e dizem assim: não, imagina, eu estou pronto. Não é? E ele deve ter falado bem alto. Jesus ia passando ali, ele deu aquela proclamação de autossuficiência, de pessoa decidida, pessoa que você olha assim, você viu como aquele camarada lá fala? Ele fala que vai mesmo, né? Olha, você vê, todo dia ele fala: estou prontinho para ir para a África. Tinha um amigo que falava muito isso. Falava: que África, irmão? Um dia ele insistiu muito, eu entrei em contato com uma missão africana, e eu disse: estou arrumando lá para você ir. Aí e era uma oportunidade excelente, era uma tenda quase do tamanho do comercial, ônibus gigantesco, uma voz de trovão que aquele pregador tinha. Então, essa primeira pessoa que se apresenta ali para querendo dizer que vai, era o mais desanimado de todos eles. Parece que era aquele fanático. Eu vou, Jesus, Jesus, conta comigo, hein? Conta comigo, hein? Aonde tu fores eu vou. Jesus falou: então tá bom. Só que a raposa tem ninhos, a raposa tem seus covis, os pastos têm seu ninho. Aí ele foi andando para trás. Ficou quietinho, né? Acabou o evangelista. Acabou o missionário. Ele morreu no ninho e no covil da raposa. Ele desapareceu. Então, aí Jesus faz uma chamada, né? Ele faz a primeira e diz: olha, segue-me. Então, ele disse: olha, permite primeiro que eu faça a exéquia do meu pai. Não é? Porque a exéquia era, segundo a tradição judaica, a obrigação de enterrar um parente era mais importante do que a religião. Não passa mesmo essa impressão? Não é? É mais importante enterrar um parente do que fazer a religião. É a questão dos direitos naturais, a jurisprudência, a lei de Moisés, etc. Então ele disse: olha, primeiro
A questão também que tem que levar em conta, o próton, o próton, primeiro. Primeira coisa, a primazia. Qual era a primazia desse rapaz que foi chamado? Primeiro, a família. Olha que bonito, né? Aliás, já vi muitas pregações, que eu vi, está em nossos congressos, que quem não cuida da família não pode cuidar do reino de Deus. Conversa. A mulher de João Wesley sumiu no mundo, de tanto ciúme. João Wesley continuou lá no seu cavalo evangelizando, e daí? Ia parar por causa da mulher, que resolveu fugir, não sei o quê, e ficou, sei lá, ciumada, ela seguia ele, seguia ele, e chegava na janela e ficava olhando, para ver o que ele estava fazendo naquela visita. E, no fim, tanto ciúme, ela fugiu. Largou, ele escrevia para ela assim, "Oh, Molly", que era um apelido de Mary, né? Carinhosamente chamava Molly. "Oh, Molly, volta para mim", que a mulher não queria mais saber dele. Pronto. Pelo menos ele teve sossego e foi pregar o evangelho. Bem, então, veja aí. O rapaz responde, Jesus, a tradição diz, primeiro a família. Jesus realmente rompeu com tudo mesmo, porque essa aqui foi bem, né? Essa aqui foi difícil, né? Foi bem assim, em cima, direto ao ponto. Ele fala isso, e Jesus diz assim, olha, deixa os mortos enterrar seus próprios mortos, que é uma frase também muito dura, porque Jesus está dizendo que quem não segue ele, fazer discípulo, está morto. Ou como diz lá em Nuporanga, mortinho da Silva. Né? E Nuporanga, diz pelo mundo afora. Estava morto. Só pelo fato de ele não ter compromisso com Jesus. Olha que, quando Jesus chega, ele não chega com a religião, nem uma ideologia, ele chega com uma vida, uma proposta de vida, o reino de Deus, que não é a igreja. Você está no reino, pode estar na igreja. Tem gente que entra na igreja, mas não entra no reino, porque o reino de Deus tem suas leis próprias, né? O que Jesus está dizendo para aquele jovem era o seguinte, eu supostamente é um jovem, devia ter seus 27, 28 anos, né? Jesus nunca chamava ninguém com a minha idade, não. A minha idade chamava para arrumar as panelas lá só. Chamava gente que estava em vigor físico. Conta, estava disposto. Aquele animadão lá, que estava animado, mas era animação de escola de samba, não estava com nada, né? Eu vou, vai nada. Agora esse aqui, ele refletiu, disse, olha, Jesus, tem uma tradição aí que diz que mais importante é cuidar da família, tu nunca leste? Jesus sabia disso. Mas só que agora era a novidade do reino de Deus. Rompeu com essa tradição. Nada a ver. Evidentemente, se você está com uma mãe super doente, você não vai largar uma pessoa doente numa cama que não pode pegar um copo d'água, né? Também, todas as coisas têm os seus detalhes. Não era esse o caso. Aquele rapaz, possivelmente, os pais estivessem com muita saúde, mas ele estava pensando o seguinte, um dia morre e nesse dia eu tenho que cuidar. Essa é a questão. Ele poderia ficar esperando a morte do pai 10 anos. Se fosse a princesa Elizabeth da Inglaterra, ele ia esperar uns 100 anos. Não é? Nossa rainha. Né? Eu fui lá na frente do palácio dela, de Buckingham. Eu devia ter insistido de ir lá. Né? Eu queria visitar os presos brasileiros, mas depois foi muito rápido a visita. Lá em Londres. Mas preguei numa igreja lá em Londres. A igreja do rei, King Church. Preguei sobre a questão da igreja no Brasil, as coisas. Num seminário lá na Inglaterra. Que legal, né? Então, esse rapaz, ele era, digamos, inteligente. Era um rapaz inteligente.
Mas você vê que a inteligência não é suficiente para seguir a Jesus. Ele conhecia, e até tinha detalhe da tradição, da lei positiva. E também ele tinha noção da lei natural, que é juris natural e juris positivo. A lei positiva e a lei natural, que é dada por Deus, e a lei positiva que os homens criam. Os fariseus criavam a lei positiva, assim como o nosso STF, então, é criador de leis. Aqui no Brasil é o paraíso das leis, criada por eles mesmos, para se beneficiarem a si mesmos, e tal, né? Essa vergonha que é isso aí. Muito bem, então, observa esse rapaz, intelectual, judeu, de tradição, relativamente culto, não é? Ele disse assim, tá, Jesus, olha, o chamado é muito importante, mas epitrefon, permite, ele usou esse verbo, permite, epitrepson, permite que eu vá primeiro esperar meu pai morrer. Então, eu ia esperar muito tempo. Se fosse a Rainha Elizabeth, ele ia com mais de 70, que nem o príncipe Charles, né? A profissão dele é esperar. Acho que até desistiu. A mulher não morre mesmo, então, bom. Ele também não vai ser rei mais. Então, ele jogou com isso. Ele queria enganar Jesus, não é não? Olha, permite. Jesus disse não. Ele estava criando, ele estava pondo um pé. Faça uma ideia, isso aqui é um abismo, né? Lá fundo, um abismo teórico. Ele estava chegando ali. Depois Jesus chamou outro. E ele disse o quê? Deixa primeiro eu me despedir dos meus familiares. Olha, isso aí era até uma coisa assim, simples, não é? Porque ele tinha que chegar lá e falar, olha, eu estou indo numa missão para a África, e então ia fazer uma festa, partir um bolo, tocar um hino, e orar por ele ia ficar todo cheio de si, que ia para a África, não sei fazer o quê, né? Até um pastor lá de Brodowski, o pastor Jefferson, ele me que eu vou na África? Eu falei, Jefferson, mas o que eu vou fazer lá? Está tudo pronto. Eu não me sinto indo, tem que ter uma agenda aí, eu vou mesmo, qualquer canto. Mas nem que a passagem paga, não sei se ele quer pagar a passagem, né? Eu falei, acho que eu não vou, não. Mas ele está aqui convida. Agora parou de convidar. Então, esse rapaz, ele disse assim, deixa eu me despedir dos meus familiares. Oh, que beleza, hein? Quantos missionários que querem ir para a missão e vão despedir dos familiares? E faz aquela choradeira como se a pessoa fosse morrer. Que é isso? Nem tem que despedir coisa nenhuma mesmo, não. Jesus disse assim, olha, nada disso. Aí que foi que Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser discipulado, de estar no reino. É uma palavra dura também, não é não? Quantas vezes você já pensou que você é um desses? Eu já pensei. Eu falei assim, mas será que eu não estou, sei lá, esse mundo não muda, a cidade não muda. Agora me chamaram numa entrevista lá, porque eles me atribuem como se eu tivesse feito uma grande coisa aqui em Ribeirão. Tem pastor nosso, pregador para tudo quanto é igreja. Não sei se tem na congregação, mas no resto tem. Não sei se tem padre também, mas tem tudo quanto é lugar. Tem um pastor, tem um diácono que veio da Metodista Renovada. Né? Então, nós fomos um abridor de portas aqui. Mas não mudou a cidade. Mudou muito pouco. Então, eu diria que eu sou um derrotado, porque não consegui mudar essa cidadezinha, tamanho de um ovo. Não é mesmo? Aqui a gente tem que ter um prefeito eleito para a igreja, uma câmara cheia de evangélicos, cheia de justiça, sem mendigo nenhum na rua, e tudo melhor. Mas não tem, porque a igreja é um fracasso no mundo. Aí eu pus lá, entre aspas, né? Digo um fracasso porque não consegue reinar.
Ela está sempre aos redores, comendo as bordas da pizza, né? Não reina, porque para reinar, a igreja tem que tomar o poder. Ela tem que chegar na presidência. Ela tem que tomar a Câmara de Vereadores. Se a igreja não assumir todo o poder político, ela nunca vai reinar aqui. Ela vai estar sempre baixando a cabeça para levar cascudo dos incrédulos, desses babão que nem o Zé Disseu, esse corrupto que nem o Lula, sempre apanhando. E tem que dizer amém, tem que dizer assim, bate mais, que bom, porque é o fim do mundo, nós temos que sofrer. Os crentes têm que sofrer, bate mais. O político bate e diz, mas é o fim do mundo, né? Aleluia. Porque são covardes. Tinha que ter tomado esse poder aí. Tomar mesmo o Senado. Para governar, irmão. Para reinar. Ou você pensa que a igreja vai reinar com conversa? Daqui, nós vamos reinar. Estender a mão lá e mudar a Câmara. Vai. Você vai orar até ficar de barba branca. Entendeu? Se não tiver ação. Para mudar esses corruptos de mala de dólar. Tem um lá que tem aquele Jardel, tem uma mala de dólar e vai querer ser senador de novo. Mas esse horror aí... Há um parênteses. Observe os dois rapazes. Primeiro, então, ele, muito sábio. Quer dizer, o segundo, né? O primeiro é eufórico. Eu vou. Vai nada, coitadinho. O segundo, enterrar os pais. Um dever. Do direito natural, do direito positivo religioso. A questão da axiologia jurídica foi o processo que abriu na mente dele e começou a criar trincheiras para fazer luta com Jesus. Como diz a Jane Austen. Era isso. Estava preso. Agora você vê. Depois vem o outro. E Jesus responde com outro verbo. Que equivale a permitir. Okay? Eles foram querer conversar fiado com Jesus. Jesus era o maior filósofo do mundo. O homem mais inteligente que já existiu na Terra. Ou vocês pensam que Jesus era um Ave Maria, um religioso, assim, só. Ele não pensava. Não tinha a razoabilidade, não conhecia direita e esquerda. Não é política, não. O que é, o que não é. Não é, não há. Jesus não sabia nada. Era só, sabia, Moisés. Moisés, não sei o quê. Jesus era muito sábio. Jesus jogou com um verbo, um sinônimo, fez, permitir. E Jesus, então, jogou os dois num abismo teórico. Ele estava ali no abismo axiológico, de valores da tradição, de valores agora estabelecidos pelo Rei Jesus. Era um abismo axiológico de valores, considerado pela sociedade como válidos, e contestado por Jesus, que era ali do reino de Deus, como não válido. Essa era a questão. Jesus disse, nada de família. Ainda bem que João Wesley entendeu, senão nós estávamos perdidos, né? Se ele fosse atrás da mulher dele, né? Da Mole. Mas não é mole mesmo, né? E veja só, esses dois ficaram ali num conflito axiológico profundo, num abismo em que não encontrava saída. Por que não encontrava saída? Porque tinha os valores positivos da lei de Moisés e dos escribas, que dizia da obrigatoriedade de cuidar primeiro da família, especialmente se morresse alguém. E Jesus deu uma resposta duríssima. Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. E vai tu e anuncia o Basileu Toteó. E anuncia o reino de Deus. Irmão, então o chamado de Jesus é radical. É de dar arrepio. De dar medo. Dá medo. Você fica assim. Como é que se faz isso hoje, irmão? Como é que a gente faz isso hoje? Jesus,
confrontou um rapaz rico, tinha dinheiro no banco, tinha carro, tinha isso, tinha aquilo, devia ter fazenda, casa, um monte de coisa. Olha o que Jesus fez, que desastre na axiologia de valores. Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Ah, meu caro. Ele nem respondeu mais nada. O bispo Roberto Macalester disse que o problema não era o dinheiro que o rapaz tinha, era o apego à riqueza. Agora, a proposta de Jesus ela é radical. João Wesley falava que não se deve acumular tesouro na terra. É o que nós gostamos de fazer, não é? Eu sempre pensei num saldo que me desse chance para pagar as coisas e eu não ter que ficar correndo todo dia no banco. Não é? É lógico. Qualquer um. E qualquer um que tem uma empresa, eu tenho uma empresa. Eu não gosto de ficar dia de pagar, não ter dinheiro. Mas, se você ficar pensando só em ter e ter, sem saber por que tem, olha que você fica naquela situação daquele jovem rico. E era jovem rico, olha que beleza. Casar com um jovem rico. Jane Austen fazia aquelas festas em Londres. Toda festa que tem, a Lana estava lendo, Persuasão. Eu estava lendo obras inacabadas da Jane Austen. Era Shakespeare de saia, né? Inteligentíssima mulher. Então ela fazia aquelas festas, e reunia assim, ela falava, tem um capitão do exército, geralmente eram os favoritos para arrumar casamento. Ou se você procura dançar com o capitão Stevens, ele tem uma renda anual tanto, tem fazenda, condado, etc. É tudo assim. Era nessa base aí. Jane Austen. Esses escritores, tudo do século XVIII, XVII, foi uma grande produção de escritores. Jean-Marie Voltaire, Jane Austen, Fyodor Dostoiévski, né? Alexandre Dumas Filho. Agora a Lana está lendo um livro, Dama das Camélias. Então, tudo isso, você vê nesse século como ele apresentava os dramas psicológicos do ser humano, que Jane Austen apresentou, Fyodor apresentou, Alexandre Dumas apresentou. Esse rapaz aqui, por exemplo, não é? Esses três. Então, Jesus usa um sinônimo para mostrar para ele que ele não era tão esperto assim. Você, disse Jesus, permita-se abandonar essas coisas. Ele fala para Jesus, permite-me. Jesus diz, permita-se você a si mesmo deixar essas coisas. Aí ele viu o aperto psicológico que Jesus jogou ele no abismo axiológico de valores. Ele estava ali sem saber. Ele ficou acossado no canto da parede sem saber o que fazer. Foi brincar com Jesus, não é? Então, e isso tem a sua contemporaneidade, que nós ficamos assim, pensando. Não é? Nós ficamos pensando. Mas próton, primeiro, questão da primazia. Próton, deixa-me primeiro. Ó, tinha um hino que cantava assim, que a gente cantava. Né? A Priscila lembra, não sei quem mais. A Priscila era pequenininha, mas eu sou mais antigo mesmo. Se teu pai não vai, não me deixa ir. Uma coisa assim. Quem lembra desse hino? Se você não vai, não impeça a mim. Se meu pai não vai, não me impeça a mim. Se a mãe não vai, era assim o negócio. Né? E realmente, olha, eu ensinei para aqueles 17 jovens exatamente isso. Se o seu pai não vai, você vai. A Aimara mesmo, as moças, os moços, os pais, só faltaram mandar a polícia atrás de mim. Eu sentei e falei, não, a tese é essa. Se o seu pai não quiser, você vai, deixa teu pai. Não sai de casa, mas se ele te expulsar de casa, os outros têm que receber. Chegou nesse limite. E é assim mesmo. Se o teu pai não quiser que você segue,
e ele te expulsar de casa, nós vamos arrumar um jeito de lugar para você morar. Você não vai ficar na rua. Ninguém foi expulso de casa. Mas eu sei que me criticavam horrores, né? Que eu era Jim Jones, não sei o quê. Que Jim Jones, não era doido? Mas eles faziam isso. Mas depois, os pais me procuraram, pai da Ilmara, pai do Jefferson, mãe, nós queremos te agradecer, porque nossos filhos não entraram na droga, viraram gente, porque encontraram com Jesus debaixo dessa guerra. E os pais terminaram, alguns se converteram, outros ficaram simpáticos, quietinhos, bonzinhos, e acabou, e pronto. Mas tiveram que, se eles fizessem corpo mole, então, quem nem esse rapaz ele fez corpo mole, ele não ia ajudar a família dele em coisa nenhuma. Enterrando o pai, ele não converteria os pais, nem a família, nem ninguém no judaísmo. O outro fazendo despedida também não ia resolver coisíssima nenhuma. Eles ficaram no abismo teórico, balançando de um lado para o outro, entre os valores, né, os valores positivos e os valores naturais, as leis naturais da vida. E a lei positiva, que dizia que faça isso, faça aquilo que os homens faziam. E nesse abismo, eles iam afundar. Por quê? Porque a questão do próton é a primazia. Não é o nosso negócio, não é o nosso dinheiro, não é o nosso carro, não é a nossa fazenda. Isso pode ser a desgraça da vida da pessoa. Porque ele se afunda naquilo. Você não pensa em mais nada. Você não faz nem a reza de um salmo para manter a sua vida espiritual. Nem uma Ave Maria você reza. Tá? Porque você construiu um abismo teórico e balançou entre eles, ficou com o pé em dois lugares, alucinado com essas tolices que não sabe nem para quem vai ficar. Por quê? Eu tinha um amigo que ele pediu um empréstimo para o imposto de renda do filho do pai, depois disse assim, mas quanto é que eu vou pagar isso? Quando meu pai morrer? Falei, eu não vou falar para o teu pai, eu pensei, porque vai pegar muito mal, mas que pensamento mesquinho, não é? Então veja esse rapaz. Deixa eu ir lá ver minha família. Deixa eu ir me despedir. Que despedir, coisa nenhuma. Eu não tive dificuldade com meus pais. Meu pai é folgado também, né? Ele dizia assim, ele foi na igreja algumas vezes, só para depois antes de morrer mesmo, mas pelo menos foi abençoado e pronto. Mas era um pai muito bom. Eu levei muitas palmadas dele, bolo de mão. Aquele tempo as crianças apanhavam, né? Mas eu não acho que meu pai foi perverso, coisa nenhuma, não. Deu uns tabicos. Mereci também, sei lá se merecia. Mas é normal. Mas ele dizia, bom filho é bom em tudo. Filosofia do João Teles Barreto, já falei isso aqui, né? Mas eu nunca pensei assim, vou seguir Jesus, eu vou para a igreja depois que eu enterrar meu pai. Eu não. Meu pai, ele não proibiu, pelo contrário. Quando ele falou assim, isso é uma coisa boa. Crente é uma coisa boa. Foi só isso. Era tudo. Então eu não precisava, a rigor, deixar meu pai, porque ele também não era contra, e minha mãe também não. Depois eu fui levando eles. Mas se dissesse não, eu ia do mesmo jeito. Não tinha acordo. Nem namorada também. Namorada que não queria, já desistia, acabou e pronto. Ou vai para a igreja ou está terminado. Noivado, o que for. Não tem. Não tem nada, não tem chance. Mas a Lana já era evangélica. Mas foi todo mundo lá. Que eu ia. Não tinha acordo. Então, Jesus, quando chega, irmão, ele chega o seguinte, olha, vou pôr um ponto final nessa história dos fariseus, um ponto final nessa história de Moisés mandar em tudo. Não tem nada disso. Agora é assim, no reino de Deus,
Primeiro o reino de Deus, depois o filho, a mãe, o pai, todo o resto. O resto, primeiro o reino de Deus. Quando Jesus diz aqui, ele está pondo um ponto no final na conversa. E diz o quê? Nada disso. Próton, o reino de Deus. Vai e anuncia o reino de Deus. Primeiro isso. Olha, então uma coisa, hein? Quando Jesus diz isso, você vê assim, nossa, né? Você sabe o que significa nossa? Nossa Senhora. Os protestantes falam só nossa. Mas tinha um protestante lá em Morro Agudo, que ela falava assim, nossa Deus. Aí eu morria de rir, falando assim, ficou pior. Em vez de falar Nossa Senhora, que nem os católicos, fica nossa Deus. Falei, mas olha só a Conceição. Era quando eu pedia para orar, o céu abria, né? Quando eu queria uma oração para abrir o céu, a irmã Conceição ora, o céu abria. Eu falei, que beleza, né? Um dia ela apareceu no Facebook, a filha dela, sou filha da Conceição. Falei, que maravilha. Então, quando você olha esse quadro do reino de Deus e as implicações que Jesus abriu na mente daqueles dois, cá entre nós, Jesus destruiu a filosofia daqueles dois, acabou com eles e acaba com nós. Jesus acaba com nós quando fala isso. Nós batemos a mão da cabeça e falamos, o que é que nós estamos fazendo no reino de Deus? Nós estamos fazendo no reino de Deus? Ou o nosso, né? O que é que nós estamos fazendo? Irmão, muita gente faz um reino para si mesmo. Quando o apego da denominação é muito grande, é um pecado. Fazer discípulo para uma denominação, seja ela qual for, é um pecado. Não é para o reino de Deus. Quando a pessoa vai fazer discípulo com um manualzinho, cheio de regrinha, que tem que ser assim, 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 mais aquilo, mais aquele outro, mais aquela regra, mais aquela outra, mais aquele detalhe, mais aquele outro, e faz um controle absoluto sobre a vida da pessoa. Posso dormir, não posso dormir, posso casar, não posso casar, comprar um carro, não posso comprar um carro. Isso é uma heresia moderna do século medieval. Nada a ver com o discipulado de Jesus e do reino de Deus. O reino de Deus, a pessoa é livre. Jesus estava dizendo ali, não discípulo de fariseu, não. Nem de Moisés, não. Nem de João Batista, também não. Nesse ponto, Jesus era exclusivista. Falava, discípulo, só meu. Foi isso. No reino de Deus, só tem discípulo de Jesus e mais ninguém. A pessoa acha que faz discípulo para a sua denominação, está fazendo um pecado. Não sei se grave ou não, mas está fazendo uma coisa que Jesus falou para não fazer. Tem que fazer discípulo dele. João Batista, quando chegou aquele período lá, João Batista tinha que dar um freio, encerrar o assunto dele e dizer para o discípulo dele, segue que ele chegou, eu vou cuidar dos meus gafanhotos, porque ele disse que ele comia gafanhoto e mel. Eu acho que não era só isso que ele comia, será? Mas tá bom, diz lá que era só isso. Eu acho que se eu comer gafanhoto e mel um mês, acho que nenhum de vocês sobrevive com gafanhoto e mel. E ninguém quer, né? O gafanhoto já é um bicho meio asqueroso. Como ele vive, então, misericórdia. Então, eles não podiam criar mais discípulos de João. Não tinha mais discípulo de João, era de Jesus. Não são seus. Esse é o paradoxo de você fazer para você, mas não é para você. De você ter discípulos, mas não são teus, são de Jesus. Se você não fizer isso, você está sendo discípulo dos fariseus. Você está mentindo para Jesus. Você diz que é seu. E você controla a vida dele. O que você fez sem perguntar para o seu líder? Você casou?
Você vai para a lua de mel? Não vai, não. Eu não deixo. Você vai só amanhã. Discipulado, tem gente que faz discípulo assim, né? De quem que é esse discípulo? Dele. Está errado. Discípulo é de Jesus. Se ele errar, problema dele. É que as pessoas preferem enfrentar o seu líder e tem medo de enfrentar Jesus. E acha que se ele errar aqui com o líder, ele quebra o galho. Mas se for falar com Jesus, que Jesus é mau. Não é não, irmão. Você tem que confiar em Jesus. Ele resolve o problema. E vai dando um jeito. Tem que dar um jeito. Então, Jesus, quando anuncia o reino de Deus, ele anuncia nessas condições. Acontece que nesses três rapazes, eu estou falando rapazes porque é evidente, né? Jesus não ia chamar eu com a minha idade, mas até que eu ia também, não estou nem aí, dava para ir. Mas era gente jovem, né? Gente cujo subsolo, segundo aquele Fyodor Dostoiévski, tinha dramas indescritíveis, profundos. Se você ler o subsolo Fyodor Dostoiévski, tudo do século XVIII, nesse pessoal, né? Jean Austen, Jean Marie, Voltaire, Alexandre Dumas Filho, por aí vai. Então ele estava dizendo sobre o subsolo que está nas nossas mentes, que está dentro no interior. No subsolo é que vem aqueles pensamentos que disse Fyodor. Pensamento que você fala para alguns, pensamento que você fala para alguns amigos, pensamento que você fala somente para si mesmo e a si mesmo em secreto. E não é que ele tem razão? Esses dois rapazes, o subsolo desses três rapazes, Jesus entrou lá dentro, sacudiu, e eles caíram no abismo teórico, se derreteram, eles ficaram sem saída. Porque o subsolo deles fluiu. Né? E aí veio as besteiras, né? Quantas vezes você no subsolo você pensa assim, eu quero que ele morra. Esse bispo está vivendo muito. Então, dá um funeral até bonito, funeral de bispo, né? Aí o pessoal fala assim, olha para o outro, olha para o pastor da igreja dele, esse infeliz não morre para tomar o lugar dele. Vem do subsolo. Esse marido não morre para pegar essa herança. Vem do subsolo. Fyodor Dostoiévski era cristão, ortodoxo, russo. Nasceu em Moscou, morreu em Petersburgo. Subsolo. Às vezes tem pessoa que olha para você e está te odiando, está desejando a tua morte. Você vê quando criança pequena deseja que o pai morre? Você já fez isso? Quando eu era bem pequeno, eu falei umas besteiras dessas, que eu briguei com a minha mãe, não sabia nem o que estava falando, mas era do subsolo. Meu pai saiu de viagem sem avisar e foi ganhar dinheiro lá para o lado de Goiânia, e ganhou mesmo, comprou uma casa e tal. Sabe qual é que a gente brigava com a minha mãe? Minha mãe, Ivonete Teles Barreto. Como é que eu falava? Tomara que papai não volte. Do subsolo, né? 8 anos, 9 anos. Então, não vem no subsolo coisas infames, as quais você não confessa nem a si mesmo ou a si mesmo só em secreto, com medo dos seus próprios pensamentos? Pois então, esses três rapazes estavam com o subsolo dele totalmente desorganizado, né? Porque a gente se administra o subsolo, Fyodor também administrava. Você tem que saber administrar o seu subsolo. Esses três aqui não souberam administrar. Estavam apegados a coisas, apegados à religião, não é? Apegados à religiosidade, à tradição. Jesus disse, nada disso, acabou essa história de tradição. Agora no reino de Deus, ama o teu inimigo, era a coroa da pregação
Era a cereja do bolo que Jesus pôs. Ninguém pregou isso. Ama o teu inimigo. Acabou a festa. Cadê Moisés? Sumiu. Nem profeta, nem ninguém. Jesus. Então, se a sua vida não estiver no reino de Deus, você está perdendo o seu tempo. E a sua riqueza não serve para nada. Não serve para nada. Agora os americanos, se forem inteligentes, eles puseram a riqueza deles no reino de Deus. Né? São inteligentes. Mas o brasileiro ainda está gatinhando. Nem sabe o que é o reino de Deus. As igrejas não ensinaram. A católica, muito menos. E as protestantes? Os protestantes? Qual é o exemplo dos protestantes? Qual? Não se une nem para tomar café. O arcebispo de Ribeirão Preto, o Moacir, falou para mim, o melhor é um conselho de igreja do que conselho de pastores. O que reúne o conselho de pastores? Os comunitários, comunistas, sei lá, comunitário, quem é da comunidade é comunista? O que é? Não sei. Quem faz parte das comunidades? Não é comunista? Não, né? Comunitário, verdade. Os comunitários se reúnem apenas com os comunitários. Onde está a unidade? A unidade só existe quando aceita o contrário. No reino de Deus, não tem nem comunidade, nem metodista, nem presbiteriano, nem católico, nem batista, nem Assembleia de Deus, nem congregação, nem adventista, nem a promessa de coisa nenhuma. No reino de Deus, é você e o rei. E você tem que estar atento do que o rei diz a respeito de inimigo, a respeito de servir, a respeito de ter, a respeito de família. Está aqui, Jesus já aqui, ó, já radicalizou. Já radicalizou no extremo. Deixa os mortos. Chamou teu pai de morto, se ele não quer saber do evangelho. Chamou tua mulher de uma morta, se ela não quer saber do evangelho. Chamou tua avó, tua tia, todo mundo morto. Está morto. Que radicalismo? Jesus era radical. Sim, senhor. Com ele era 8 ou 80. Por isso que às vezes nós nos sentimos assim, ameaçados. Se você não se sente assim, se sente muito tranquilão, diante dessas palavras de Jesus. Eu coloquei naquele Conexão Wesleyana, ele falando sobre unidade. Falei, que é isso, rapaz? Os evangélicos, assim chamados protestantes, é um péssimo exemplo de unidade. Péssimo, horrível, horroroso. Eu fui lá no shopping, passei com a Michele, está vendo, Michele? Isso aqui é uma livraria espírita. Está lá no shopping. Shopping Ribeirão, sei. Novo shopping. Falei, está vendo? Falei para ela assim, por que não tem uma livraria evangélica? Me responde. Ela não soube responder na hora. Falei, eu vou te dizer por quê. Porque os espíritas são unidos, mas os evangélicos, eles batem um no outro. Eles querem membro um do outro. Briga por causa de batismo, briga por causa de dízimo, briga por causa de não sei o quê, briga. Aonde isso representa o reino de Deus? Em lugar nenhum. Isso é um péssimo exemplo. Porque Jesus disse assim, olha, eles conhecerão que vocês me pertencem, que somos discípulos, porque vocês amam uns aos outros. Mas os evangélicos não chegam a ponto, mas odeiam uns aos outros. É diferente, né? É uma lei diferente, né? É uma lei diferente, né? Especial. Então, metodista, adventista, se guarda o sábado. Congregação, usa véu. Católico, Virgem Maria. Tem um Papa. Então, vive brigando. E brigam. E depois diz assim, agora, nós não, nós somos da Assembleia de Deus, graças a Deus.
Não se une nem entre eles mesmos. Tem não sei o quê da presidência tal, que briga com não sei do quê, que vai não sei da onde, que briga não sei do quê. Ninguém quer saber do reino de Deus. Quer saber da sua denominação. Fora que alguns querem saber se arrecada muito dinheiro. Um dia um amigo disse assim, olha, essa igreja da sede, o bispo, se a igreja para arrecadar 20 mil por mês, se for esperar que eu fique aqui pedindo que vocês dêem dinheiro, vocês vão ficar de cabelo branco. Eu não vou fazer isso. Eu vou vender banana no sinareiro, vender revistinha, mas não vou fazer isso. Por isso que eu nunca deixei de trabalhar. Teve um dia, um pastor da Aureliana disse assim para mim, lá em Uberaba. Eu cheguei a visitar a igreja da Aureliana em Uberaba. Eu vi esse pastor mal vestido, banheiro caindo dos pedaços, aqueles vestidos assim, aquelas almas penadas, né? Tudo assim, que o pai exigia que as filhas fossem assim, né? O Rosés falou para mim, olha, eu vou te dizer um conselho, não para de trabalhar não, que tem igreja que é tão avarenta, que você, no fim das contas, sua família vai passar fome. E o pastor, que tornou-se bispo na Wesleyana, certo, que falou isso para mim. Eu falei, e eu vou seguir esse conselho, não vou nessa onda não. Eu não fiquei mesmo. Eu vendi meu escritório primeiro, devia estar ganhando uns 30 mil por mês, vendi para o governo. Se eu não tivesse vendido, eu estava ganhando uns 30 mil por mês. Um salário razoável, vocês não acham? Ou não? Vocês não acham que é um bom salário, 30 mil por mês? Pois é, vendi. Porque naquele momento, um pessoal me convenceu que eu tinha que ser santo, viver... Aí depois o pessoal ficava discutindo se eu devia comprar um rádio de pilha. Ia lá em casa, você vê, onde você comprou esse rádio? Era a santidade que eles queriam. Como é que você comprou essa geladeira? Eu falei, chega disso, sabe? Vamos cuidar da vida de vocês. Ganhar dinheiro eu sei. E devia estar até rico. Mas, para mim, não me arrependo não, tá? Porque Jesus me chamou, eu não sou covarde não. Eu também não sou bobo não. Né? Não vou dar essa conversa desses três aí. Esses aí não sabem nada. Então, irmão, você tem que prestar atenção no reino de Deus, não na sua denominação. John Wesley pensava assim. Você não tem que pensar na sua denominação. Você tem que pensar no reino de Deus. Qual é? A tolerância que não existe no meio evangélico. Tem vídeo que fala mal dos adventistas. Para quê? É vídeo que fala mal da congregação. Para quê? Vídeo que fala... Para quê que os pastores, doutores em teologia, não tem mais o que pregar, porque não sabe? O reino de Deus é difícil. Aí eles ficam assim, porque os adventistas guardam o sétimo dia, porque guardar o sétimo dia, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu pus lá, né? Falei assim, senhor pregador, senhor reverendo, os adventistas guardam o sábado e seguem a liberdade que Paulo diz. Quem guarda o sábado para o Senhor, o guarda. Fecha a boca, não precisa ser criticar o adventista por causa disso. Ellen White falou algumas coisas que não estão certas, e daí? E quantas coisas que não estão certas que falam as outras denominações, por exemplo? Um monte de coisas que não são certas. Mas no reino de Deus não tem contradição, por causa da sua radicalidade. De amar o inimigo, por exemplo. Quem ama o inimigo, está resolvido. Se você ama o inimigo, a fortiori, amará o amigo, o irmão. Não é, não é? Quem ama o inimigo, a fortiori, ama o amigo e ama o irmão. Agora, quem não ama o inimigo, está ali, né? No abismo axiológico de valores naturais e positivos. Não sabe como resolver essa questão. Então, é preciso a pessoa procurar entender o que é o reino de Deus. Quando você entende o reino de Deus, você pode estar em qualquer igreja. Quer que eu te diga uma coisa? Você pode estar até na igreja católica. Se você estiver no reino de Deus, não tem problema nenhum. Você vai ter uma excursão para Aparecida. Você não vai. Aí você vai perder esse tempo com
com uma tolice dessa, né? Você pode estar em todo lugar quem está no reino de Deus. Mas quando você não está no reino de Deus, aí você vira uma barata tonta na mão da... E se for atrás desse pessoal, aí você fica doido. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, fala uma coisa, fala outra. Essa aqui é certa por isso, por aquilo. Não se une nem para abrir uma livraria evangélica no Shopping Center Ribeirão. Não consegue. Porque estão brigando sobre batismo. Oh, isso é muito importante. Enquanto eu não resolver isso aqui, vou matar uns 10 por causa do batismo. Não é? Vocês acham isso aqui um absurdo, não é? Mas matavam o menonita por causa do batismo. Quem matava os menonitas? Católicos e reformados. Não tem gente que diz assim, eu sou reformado, reformado, recachutado. Eu sou pneu recachutado da igreja, sou reformado. Recachutado, um pneu velho que recachutou. Não está no reino de Deus, eu sou reformado. O que é esse reformado no quê? No charuto que fumava aqueles pessoal teólogo? Ou nas barbaridades que aprontavam em nome da reforma? Em nome da reforma, brigaram 100 anos com espada na mão, espingarda e de estilingue e pedaço de pau. O que é que vocês acham que eles fizeram em 100 anos entre católicos e protestantes? Se beijaram? Se mataram? Não é? Isso para mim não tem valor ético nenhum, é zero. Quem quer ser reformado? Por que não diz assim, eu quero estar no reino de Deus e amar o inimigo? Ah, não, isso aí é Jesus que falou, né? Eu quero ver o que Lutero disse. O que Lutero disse? Tem umas passagenzinhas lá, que eu li no livro, falou, essa aí não tem nem alma, afoga ele. Pessoa deficiente, tem umas coisas esquisitíssimas. Né? Negócio de teologia de alemão. Eu sou que nem disse João Wesley, os alemães começavam muito bem a teologia, mas terminava muito mal, uma esparrela teológica, sem pé, sem cabeça. João Wesley consultou a Biblioteca de Londres, as teologias de Lutero. Tem coisa bonita, tem sim. Eu gosto muito que ele disse que Maria é mãe de Deus. Acho isso bonito, corajoso. E é mesmo. Isso não muda nada a minha fé. Tem gente que é assim, olha, mas isso aí, olha, se Maria é mãe de Deus, logo Deus tem mãe, então não é Deus. Deve ser ignorante. Teologia de estúpido. É claro que Maria era para mostrar a humanidade perfeita de Jesus, ela é mãe de Deus. Olha que Deus humilde. Agora não precisa você ficar lá, Maria cheia, não precisa falar nada disso. Mas os protestantes adoram brigar, por isso que o mundo está assim, não resolveu nada nos protestantes. No Brasil, então, é uma bagunça esses protestantes. Uma bagunça, porque não enxerga o reino de Deus. Jesus disse que essa portinha aí não é muito fácil não, viu? O reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Tem muita gente aí, com reformado aí, que fica dando cabeçada na porta. Não é? Batendo com a marreta na porta do reino de Deus. Lutero mandou abrir. Que Lutero que nada, rapaz. Porque você não olha o que Jesus falou. Por que você não se humilha diante do que Jesus disse? Assim, vende tudo o que tu tem. Mas não tem nada, tem uma bicicleta, então. Aí você não quer, né? Tem gente que tem dificuldade até de dar oferta. Não é? Tem. Por quê? Porque pensa assim, esse pastor aí, vai trabalhar, vagabundo. Tem gente que falava isso para pastor, né? Para mim não, porque eu trabalho. Não. Mas eu vejo quanto pastor sofre. Por isso que no nosso estatuto está, pastor de dedicação voluntária. Quem quiser ganhar dinheiro e ficar rico, está aí o mundo pobre, ficar rico à vontade. Quem sabe você dá o dízimo se você for rico, né? Então pode. Então, o que você tem que entender é que esses 3 rapazes não entenderam, é que eles não souberam viver essa dicotomia. Né? O direito natural, direito positivo e Jesus, que diz assim, desses mortos, chamou tua mãe de morta, hein? Você não se ofende, não? Chamou teu pai de morto, você não se ofende? Jesus disse, deixa esses mortos enterrar seus próprios mortos.
vai tu e anuncia o reino de Deus. O que era? Era release-me, deixe-me, solta. Jesus disse, solta-te a ti mesmo, avarento, preguiçoso avarento, solta a ti mesmo, avarento. Quanta gente, tem um bispo lá na Inglaterra, diz que a igreja padece por causa da avareza dos seus membros. Tem, irmão. Avareza, que é uma idolatria. Não é? Está aí. Esse pessoal, aquele lá não é avarento. Tem muitos bens. Que muitos bens que você tem? Vamos ver. Esse rapaz, cadê o descendente dele que herdou esses bens? Me mostra. Lá da Palestina. Quem herdou esses bens daquele milionário lá, jovem? Quem? Você sabe quem? Pidóvis Cabral, será? O Império Romano. Olha o que nós temos, não temos nada, irmão. Se você não usar no reino de Deus, você está perdendo seu tempo. Se o seu filho for mais ou menos inteligente, ele conserva. Mas se ele for um pouquinho desequilibrado, ele dissipa aqueles seus bens que você fez em tantos anos, em poucos meses. Eu trabalhei numa firma que o pai era rico. E o filho, agora vou falar o nome dele, era Benete, eu era noivo até. Hoje eu estou adiantando, hein? Aí eu sei que o filho ajudou, gerenciava a firma, aqui na Avenida Francisco Junqueira, Bateria Eliar. Você não vai encontrar mais ninguém, por isso que eu estou falando o nome. Para terminar. Esse rapaz, ele roubava o pai. Ele viajava para cobrar as faturas, dava desconto, enfiava no bolso. Roubou a empresa do pai dele, quebrou. Está vendo? O Benete, Caio Benete. Virou um coitado. Portanto, eduque, nós podemos educar bem nossos filhos, que nem nós oramos aqui. É preciso orar, porque o futuro é tão incerto. Você não sabe o que vai acontecer. Se o seu filho vai ser um exemplo ou não. Alexandre de Dumas, filho, seguiu Alexandre de Dumas, pai, e fez um belo romance, A Dama das Camélias. Castelo Branco fez outros romances. Paixão, Amor de Perdição. Jane Austen, Persuasão. E tantos outros. História que mostra a história da humanidade, está escrito nesses livros, viu? Fyodor Dostoiévski, etc. A história moderna. Você pode especular muita coisa. Está lá, lê esses romances que você vai ver quem é, quem não é, como é que são as coisas. Vamos ficar de pé. Então, você sabe que celular termina, tem a Covid, né, que deixa tanta coisa, mas o celular não usa à tarde, porque você mexe muito a mão, tá? E tem muito spam, então de tarde eu desligo ele. Você tem que fazer algumas coisas, porque fica tocando, spam, toda hora você tem que ir lá. Você não vai tocar mais, desliga ele. Oi? Ah, tá. Você quer entregar, por favor? Bom, vou limpar aqui com a mão mesmo, não tem nem. Nós vamos entregar o certificado para 2 pessoas que batizaram no dia 2 de março e hoje vão participar da Santa Ceia. Eu gostaria de convidar aqui na frente a Luana e a Maria Noelle. Na igreja metodista, ele sempre anunciava assim:
A Santa Ceia, eu só aprendi com os reverendos lá, da Igreja Metodista, não é da Igreja Metodista. Eles falavam isso. Participava qualquer cristão que dissesse, cristão confessado, que seguisse, amasse seus irmãos, não tivesse ódio no coração, etc. Então, se tivesse algum católico que tivesse a consciência aí, que adora Jesus, que não pratica idolatria, digamos. Não importa se é presbiteriano, isso, aquilo. A Santa Ceia ministrada na Igreja Metodista, estou falando da Igreja Metodista histórica, que era da Rua São Sebastião e tantas outras. Não sei as derivadas wesleyana e tal, né? Era daquele que está em Cristo. A Santa Ceia não é da denominação, é do reino de Deus. Amém? Disposta a mesa, ó Salvador, vem presidir aqui. Ministro o vinho, parte o pão, nutre-nos vem de ti. Amém. Oremos pelo pão, pelo vinho. Pai, abençoamos o pão e abençoamos o vinho. E vamos tomar do pão o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, do vinho, sangue derramado na cruz. E somos agradecidos. Amém. Fiéis lembramos tua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divinal, vivemos sempre em ti. Desperta e me eleva os teus, fazendo-os discernir que tu, Senhor, presente estás, teu povo a dirigir. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão com Cristo nosso benfeitor, com todo velho irmão. Sabemos que Jesus virá em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei. Ó, vem, Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Essa frase, isto é o meu corpo, ela é direta. É o meu corpo, predicativo. Não tem nem como discutir teologicamente. Entretanto, precisa apenas crer que isto é meu corpo. Você diz, não é. Mas Jesus disse que é, então. Aí as pessoas falam, não, mas isso não é. É heresia pensar isso. Que heresia? A igreja tem mistério. Sem mistério, não existe religião na igreja, nada. Este é meu corpo. Qual é o problema? Ah, os católicos falam isso. Ok, beleza. Eles falam, também está escrito. É o que o Lutero disse. Está vendo? Eu também aprecio a teologia do Lutero. Está vendo? Essa aqui eu achei ousada. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A mesa está preparada e o Senhor, ressurreto e presente conosco, nos convida para celebrarmos a sua ceia. Acheguemos, pois, com fé. Isso aqui é um
inário evangélico com ritual da igreja metodista. Não é ele não diz assim, olha, é da metodista, é do Senhor. Você participa da ceia sabendo que é do Senhor, não é daquela dominação, daquela. Não tem nada a ver. É do Senhor, do reino de Deus. Você participa da ceia do Senhor Jesus. Pode ser aqui na Presbiteriana, na Batista, não sei, tem 1000 denominações, então qualquer uma aí. Amém? A gente tem que ter essa consciência para poder viver. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, os quais pedimos, ó Deus, o teu perdão e a tua misericórdia que dura para sempre. Comamos e sejamos agradecidos. E o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Em memória dele, bebamos, sejamos agradecidos. Pai, graças te damos pela Eucaristia. Sejamos fortalecidos, curados, abençoados. E sejamos fortes para enfrentar cada dia, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Deus vos guarde pelo seu poder, protegido, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, e a doce comunhão do Espírito Santo convosco permaneça, hoje e sempre. Amém.